Olá, jovens empreendedores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Luiz Bragança, estarei aqui com vocês nesta aula de hoje. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, também estarei com vocês nessa aula. Vamos ver o que teremos na aula de número 10 como objeto de conhecimento. Trajetórias e interesses pessoais e coletivos dos jovens dentro do contexto das práticas de linguagem e de criação de ações empreendedoras sociais e ou culturais. E o detalhamento, engajamento, identificação e formulação de estratégias para fortalecer as relações com os stakeholders na região amazônica. Ficou curioso? Fica aí que a aula vai começar. Vamos começar trilhando o nosso conhecimento, então nós temos um vídeo, observem bem esse diálogo que nós temos aí algumas interações sobre as falas, né, que nós teremos nesse vídeo, olha só. Tudo bom? Fala, Lucas, tranquilo? Tranquilo, eu tenho percebido que você está cada vez mais envolvido aqui com o seu negócio, né? E eu queria saber o que tem te motivado a se engajar tanto no empreendedorismo, cara. Pois é, Lucas, eu tenho me dedicado bastante ao empreendedorismo ultimamente e acho que é uma jornada cheia de desafios, mas também repleta, né, de oportunidades e crescimento. Então, eu acredito que se a gente se engajar totalmente nesse processo, os resultados eles vêm naturalmente. Poxa, é isso mesmo, cara. O engajamento ele é essencial para a gente superar os obstáculos, aproveitar ao máximo as oportunidades que vão surgindo aí no caminho do empreendedor. Sim. Mas assim, como tu tem se mantido tão engajado, cara? Bom, eu tenho buscado sempre me manter atualizado com relação ao mercado e às tecnologias, né? Além disso, a gente tem que procurar se cercar também de pessoas inspiradoras e que conheçam do assunto, né? E isso tem me motivado bastante nesse processo, né? E eu acredito que com um pouco de empenho a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Poxa, cara, isso é ótimo. Essa troca de experiências e o network, eles são fundamentais para o sucesso no empreendedorismo, né? Eu também tenho buscado me envolver nesse aspecto, participando aí de alguns eventos, grupos de discussão relacionados ao empreendedorismo. Legal. E eu acredito que quanto mais nós nos envolvemos, mais as oportunidades surgem. Com certeza, Lucas. Eu acho que outras coisas importantes, né, também, é a gente ter paixão pelo aquilo que a gente faz, né? E quando a gente se dedica realmente a fazer aquilo que a gente gosta, os objetivos eles ficam mais claros e aí a gente consegue alcançar a nossa meta. Poxa, sem dúvida. A paixão ela é o combustível que nos impulsiona a seguir Exatamente. em frente, né? Mesmo diante dos desafios, a gente precisa ter paixão. E quando nós estamos verdadeiramente engajados, nós somos capazes de superar qualquer obstáculo que surja no nosso caminho aí como empreendedor. Com certeza. Poxa, cara, que bom trocar essa ideia, hein? Valeu, meu irmão. Um Sucesso. abraço. Muito bem, vocês viram aí no nosso vídeo que nós tivemos, apareceu bastante a palavra engajamento, engajar, né? Nós temos aí essa palavra como foco do nosso vídeo, não é, professor? É isso mesmo. Olha só, a palavra engajamento, ela é a junção do verbo engajar mais o sufixo mento, né? Que significa empenho em uma causa. O termo engajar tem origem etimológica do francês. Vou gastar meu francês aqui, misericórdia. Um pouquinho, uns 10 centavinhos de francês já. Engager. Será que é isso? Engager, em inglês é engage, mais fácil, né? Que em português significa comprometer, empenhar. Então, isso aí é o engajar. O engajamento, ele tem a ver, gente, com a participação ativa em algo, ok? Você vai participar ali ativamente, o seu comprometimento com alguma coisa, o seu compromisso, o seu envolvimento, a sua dedicação. Tudo isso está falando sobre engajamento, ok? E também está relacionada à afetividade, satisfação e motivação
pelo que você vai fazer. No caso aqui nós estamos falando de empreendimento, beleza? Então lembra aí, ó, se engajar é você se envolver por inteiro, né? Ser comprometido. Ter motivação, né, professor, também. Isso, motivação, acordar todo dia de manhã motivado para alguma coisa. Lembrando que a palavra engajar, né, engajar, ela tem essa função, esse sinônimo, né, de empenhar, de empenho. Então, quando você está empenhado, né, e tem os sentimentos que são envolvidos ali, quando você está motivado, o engajamento ele vai ser, com certeza, né, um ponto forte aí dentro do seu processo de empreender. Nós vamos ver agora uma fala, né, do personagem para a gente entender um pouquinho melhor, né, esse lance aí do engajamento. Olha só. Como você tem se mantido tão engajado, né? E na fala do personagem nós temos, ó, tenho buscado sempre me manter atualizado, tanto em relação ao mercado, quanto às novas tendências e tecnologias. Além disso, procuro me cercar de pessoas inspiradoras, que compartilham ideias e experiências no mundo do empreendimento. Isso me motiva a continuar aprendendo e evoluindo no meu negócio. Olha só, então procurar as tendências do mercado, né? Conversar com pessoas que inspiram a gente, com certeza. Que já tem um negócio que vão inspirar. Isso tudo faz parte, são situações que vão manter o nosso engajamento, como nós vimos aí na fala do nosso personagem no vídeo que nós apresentamos no início da aula. Isso mesmo. E um verdadeiro empreendedor, ele está em constante estudos, em constante busca, né? Porque o mundo ele vai mudando a todo instante, né, professor? A tecnologia vai mudando, como você vai empreender, tudo vai mudando, então você tem que acompanhar este mercado, você tem que estar atualizado, você não pode ficar estagnado ali sempre na mesma, não. Porque se você fica estagnado, a sua concorrência ela vai passar você e você vai ver todo mundo aí prosperando e você lá de braços cruzados. Então, estude bastante, leia bastante, esteja envolvido com pessoas inspiradoras, pessoas que possam contribuir com o seu empreendimento. Exatamente. Nós vamos começar a ver agora alguns tipos de engajamento, como por exemplo o social. Olha só, o engajamento social é o conceito que define o nível de interação e proximidade entre uma marca e seus consumidores. Ou seja, quanto maior o engajamento, maior é a relação de proximidade entre as duas partes, né? Então, esse engajamento social, ele precisa acontecer, né? Quando se está empreendendo aí para atrair, né, o cliente, ter essa relação boa com o cliente, né, professor? É isso aí mesmo. Então é muito importante você ter aí essa relação com os seus clientes, né? Você tem que ir atrás de estratégias de comunicação, ok? Estratégias para saber qual é o nível de satisfação do seu cliente, será se eles estão gostando, o que você pode fazer, uma enquete, não é? Quando você vai atrás desse cliente para tentar saber o que ele está achando, isso traz para você uma credibilidade, vai demonstrar credibilidade, não é? Porque assim ele vai pensar, olha, aquela marca ali, aquele empreendedor, poxa, que legal, ele está preocupado comigo, ele está preocupado para saber se eu estou satisfeito com o produto dele e eu tenho um canal aberto com ele ali para que eu possa dialogar e saber, e ele me escutar. E assim ele sabe no que ele está errando, no que está acertando. E é muito importante que os clientes também sejam bem transparentes conosco, né? E aí um canal muito bom para você ter esse retorno, né, saber aí a questão do engajamento, são as redes sociais, que é o que nós vamos ver agora. Olha só, as redes sociais são canais de comunicação extremamente populares nos dias de hoje, né? Não é à toa que a gente está aqui nesse cenário cheio de likes, né, professor? A questão é como você vai usar algo tão poderoso para ajudar sua empresa a crescer e se aproximar ainda mais dos seus clientes, né? Como que a gente deve fazer isso, então, utilizando as redes sociais? O mistério está aí, a gente sabe que as redes sociais, né, extremamente
importante hoje em dia. Ninguém vive, são raras pessoas que não possuem, né, as redes sociais, principalmente empreendedores, que é uma forma, né, de se chegar aos clientes. E aí a questão é justamente essa, né? Como utilizar essas redes sociais para ajudar aí na busca por clientes também, né? Com certeza. Aproximar, né, os clientes. E nós sabemos assim que existem vários lugares pelo nosso Brasil espalhados e em alguns lugares o acesso à internet ainda é um pouquinho difícil, né? Ainda é um pouquinho precário. Algumas pessoas têm dificuldades no acesso à internet para que possa desenvolver um bom trabalho em relação a redes sociais. Porém, hoje em dia, não é? Hoje em dia, as redes sociais, elas são o principal canal. É o principal canal de engajamento, né? Existem várias ferramentas nas redes sociais onde você pode saber se as pessoas estão visitando o seu perfil, quantas visualizações está tendo, se estão gostando, se não estão gostando, e assim em diante, né? Então, é uma das melhores formas hoje em dia de se engajar são as redes sociais. E continuando, olha só, uma das melhores formas de criar uma relação mais próxima com o seu cliente é sabendo quem ele é. Você não vai vender doce para quem quer salgado. Você não vai vender doce para um diabético, né? Exatamente. Ou você pode elaborar em um doce algo que seja possível para um diabético se alimentar. Então você tem que saber, portanto, procure saber mais sobre quem você está se relacionando, quem são essas pessoas que estão lhe procurando, o que elas querem do seu produto, do que elas precisam. Então, essa relação próxima com o seu cliente é muito importante para você saber quem ele é, não é mesmo, professor? Exatamente. Vejam só aí que, né, que as redes sociais, ela é essa forma de você trazer o seu cliente para perto, né? Saber com quem você está tratando, saber com quem você está falando ali, né, nas suas redes sociais, como bem colocou o professor aqui. Você não vai oferecer produtos para pessoas que não têm interesse, certo? Então você precisa saber se essas pessoas estão interessadas em ver os seus produtos ali nas redes sociais. Isso faz toda a diferença também nesse momento aí, né, do empreendimento. Continuando, nós temos ainda aí, ó, a partir disso você consegue ter uma noção, né, quando você traz esse cliente para você, você consegue ter uma noção de quais são as preferências e os gostos desse público. É baseado nestes dados que você pode montar sua estratégia de comunicação, olha só que interessante, com o objetivo de aumentar a satisfação do público, tá? Oferecendo para ele o que ele realmente procura. Acabei de falar isso para vocês. Eu não vou oferecer um produto para quem não tem interesse, né? Você sabendo quem é o seu público, você consegue fazer uma estratégia de comunicação para atingir, né, realmente aquelas pessoas que têm interesse no seu produto. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, alguém está pensando em empreender no ramo alimentício, não é? Mas você não sabe o que as pessoas ali elas estão procurando. Então você pode jogar uma enquete, né? É o que mais lhe agrada. Existem redes sociais que você consegue fazer enquetes. Das redes sociais que a gente mais usa, internet tem umas que usam bem poucos dados de internet. É possível você criar grupos em redes sociais e tentar mostrar ali. Aí você vai procurar saber. Você joga lá, o que você prefere, né? Doces ou salgados? E aí depois de uma enquete, você vai começando a afunilar, ok, a maioria respondeu doce. O que você mais prefere agora entre os doces, né? É bolo, pudim, tapioca doce e assim adiante. Assim, você vai criando essas estratégias e você vai saber o que mais as pessoas procuram. Aí, se a maioria respondeu lá bolo, você vai fazer só bolo? Não, porque você precisa também agradar outras pessoas. Só que, se a maioria respondeu bolo, você vai preparar mais bolo. Exatamente. Se uma quantidade menor respondeu pudim, você vai preparar pudim mais em uma quantidade menor, né? Você está atendendo a todos os seus clientes, você está satisfazendo, você está escutando o seu cliente, você sabe quem são os seus clientes, ok? E tem algo muito importante, professor, quando a gente fala de
começar o empreendimento, né? Tem algo bem importante, é uma palavrinha que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, essa palavra aqui, ela se chama stakeholders, ok? Stakeholders. O senhor consegue falar aí, professor? Stakeholders? Stakeholders. Muito bem. 10 em inglês. 10 não, 1000. Então, o que são, né? Olha só, o que são stakeholders? O que são? Você sabe? Vamos lá, na tradução livre, né, do inglês, então, aí a pronúncia é um pouco devagar, mas a gente consegue aí fazer essa interpretação do português, né? Então, a tradução do inglês para o português, os stakeholders significa partes interessadas. Não esqueçam disso, tá? Stakeholders significa partes interessadas. No mundo corporativo, o conceito vai se aplicar em qualquer indivíduo ou empresa que podem ser impactados por um negócio. E, professor, tem aqui outra palavrinha, né, que são networking. Faz né? parte, né, desse processo também. Networking. Que é um termo utilizado no contexto empresarial e refere-se à troca de informações e conhecimentos com uma rede de contatos, né? Então, nada mais, o networking não é nada mais do que os contatos que você faz a partir de um determinado contato. Você foi trabalhar numa empresa, você fez uma rede de contatos. Você conheceu uma pessoa que encontrou um grupo de amigos diferentes, você também faz uma rede de contatos, certo? E aí, para que a gente fortaleça essas relações com os stakeholders também na nossa região amazônica, já trazendo um pouquinho para a gente, é crucial identificar e compreender os diferentes grupos que estão envolvidos aí e essas necessidades que também são específicas, tá? Então aí nós vamos ver algumas estratégias que podem ser adotadas. Antes de nós vermos essas estratégias, professor, só para botar aí na mente das pessoas, ok? Lembrem disso. Stakeholders são as partes interessadas, são as pessoas que ficam interessadas no seu... em investir no seu produto, ok? Pessoas que olham assim, poxa, que legal, olha esse aplicativo, interessante. Você tem a ideia, eu tenho o dinheiro, bora botar em prática. Então essas pessoas são aquelas pessoas interessadas. E o networking, ok? São as suas ligações, né? Os seus contatos que você tem, pessoas que estão ali com o mesmo fim, ok? Que tem o mesmo desejo, ok? Que estão interessados na mesma coisa. Então, é importante que você tenha aí uma cadeia bem grande de pessoas, bem diversificada, ok? Para que você possa pegar ideias de outras pessoas, tirar dúvidas com outras pessoas. É muito importante você conversar com outros empreendedores. Quando você conhece o empreendedor, essa pessoa faz parte do seu networking, ok? Então, conversar com essas pessoas para saber quais foram os maiores desafios, né? Quais foram os maiores riscos que essa pessoa teve. Então, é muito importante você ter essa conversa com essas pessoas, ok? Agora sim, vamos lá? Vamos lá, então, fazer um mapeamento aí dos nossos stakeholders, né? Vamos começar vendo, são algumas formas, né, de você encontrar essas pessoas, mapeando aí essas pessoas que têm interesse, né, no seu empreendimento ou nos empreendimentos aqui na nossa região amazônica. Isso. E esse mapeamento, como é que você vai fazer esse mapeamento? Você vai realizar aí um levantamento, né, dos principais stakeholders na região amazônica. Quem são essas pessoas, ok? Você vai começar as comunidades locais, né, os povos indígenas, as ONGs, as organizações não governamentais também, o governo local também faz parte aí, né, desses interessados. Sim. E também tem outros, enfim, gente, tem várias pessoas que podem ser interessadas. Outras empresas, aí, né? Existem outras empresas que possam estar interessadas também, ok? Vamos lá começar para ver aqui o que a gente pode fazer na hora de mapear os stakeholders. Vamos lá. Primeira coisa é o diálogo aberto e transparente, né? Você precisa ter esse diálogo aberto e transparente. Primeira coisa é estabelecer esses canais de comunicação, deixar claro, né? Deixar realmente que você mostrar o que você quer, né? Para facilitar aí o diálogo
com esses stakeholders, com essas pessoas interessadas, né, no negócio. E isso pode incluir aí reuniões, né, você pode fazer reuniões regulares, fóruns de discussão, consultas públicas e plataformas online, né, também faz parte aí de um caminho para você manter esse diálogo aberto e sempre transparente, certo? É muito importante mesmo, muito importante ser bastante transparente nas suas intenções, nos seus objetivos. Uma vez que você é transparente, as portas se abrem para você, para que você possa empreender de uma forma bem legal, de uma forma honesta, ok? Um outro ponto que nós temos é este aqui, ó, participação e consulta, ok? O que eu quero dizer com isso? Você vai envolver os stakeholders nesse processo. Em que processo? No processo de tomadas de decisões, ok? Você não pode tomar decisões sozinhas. Existem pessoas investindo em você. Então, as pessoas que estão investindo em você precisam saber quais são as decisões. E elas vão apoiar ou não. E é muito importante você ouvir, ok? E assim, quando você tem essa transparência nas tomadas de decisões, você garante de ser ouvido e de ouvir outras pessoas, ok? E isso pode envolver a realização de consultas públicas, audiências comunitárias, programas de participação pública, etc. Várias coisas você pode fazer nessa questão de participação e consulta. Mas lembra, ouça os seus stakeholders, compartilhe com os seus stakeholders. Eles precisam ser ouvidos e você precisa ouvi-los. É isso mesmo. Outra situação que nós temos é o desenvolvimento sustentável, tá, gente? Isso é muito importante. Inclusive, nós já comentamos em outras aulas sobre essa questão da sustentabilidade no empreendedorismo, tá? Então, comprometer-se com essas práticas de desenvolvimento sustentável que vão promover aí a conservação ambiental, né? O respeito aos direitos humanos, o bem-estar dessas comunidades locais é essencial, tá bom? Para mapear aí essas pessoas, tá? E isso vai envolver aí a implementação de políticas, né, e práticas de responsabilidade social corporativa já dentro do seu empreendimento. Então, é sempre importante nós lembrarmos do desenvolvimento sustentável quando nós formos fazer reuniões, né, com essas pessoas que sejam interessadas no negócio e para o seu empreendimento também, sempre pensando aí no nosso meio ambiente. É isso mesmo, porque o meio ambiente está aí, é para todos, né, e a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente. Existem várias empresas, empreendedores da pesca, por exemplo, né, que vocês, não sei se sabem, mas existe um período de pesca, né? O período, defeso, né? Isso, tem um período onde os peixes estão em reprodução, não pode, ok? Existem várias pessoas, empreendedores da pesca, que têm o seu viveiro, né? Que criam, não tiram da natureza, né? Então eles criam para poder vender. Mas obviamente, né, se é o seu meio de alimento, o único meio de alimento que você tem ali de ir lá e pescar, ok, não tem problema, ok? O que nós estamos falando é aquela pesca em abundância, ok? Na época de reprodução não pode, então vamos pensar sustentavelmente, beleza? Outro ponto que nós temos é o respeito à diversidade cultural. O nosso estado do Amazonas, ele é gigantesco. Nós temos diversas culturas espalhadas por todo o nosso estado. E quando nós estamos falando de Brasil, aumenta mais ainda, de estado para estado, de cidade para cidade, de comunidade para comunidade, ok? E você reconhecer e respeitar a diversidade cultural dos povos indígenas e comunidades locais na região amazônica é super importante, ok? Quando você respeita, você inclui valorizar os conhecimentos tradicionais, as práticas culturais, as formas de organização social, você respeita todas as práticas culturais de todos os povos, de todas as comunidades. Então, vocês têm que pensar nessa diversidade cultural também na hora de empreender. Exatamente. Outra forma são as parcerias, né? As parcerias estratégicas, ou seja, pessoas certas na hora certa. Você precisa estabelecer
essas parcerias estratégicas aí com organizações locais, né, com o governo, com instituições de pesquisa e outros stakeholders também para colaborar na implementação dos projetos que você acredita, né, e iniciativas também para a nossa região amazônica. Então, parcerias estratégicas é sempre um bom caminho. Com certeza. Saber também com quem você está fazendo essa parceria, ok? Vocês têm que pensar muito bem aí com quem, analisar com quem você está estabelecendo esta parceria estratégica, beleza? Um outro ponto que nós temos é o monitoramento e avaliação. Bom, você está empreendendo, né? O seu empreendimento está indo aí bem legal e agora é o monitoramento e avaliação. Você vai implementar algum sistema de monitoramento e avaliação para acompanhar o progresso das iniciativas de engajamento com os stakeholders. E com isso você vai garantir que estejam alcançando os resultados desejados. Todo produto precisa ser monitorado. Será se eu estou vendendo bem? Por que será que eu comecei vendendo bem, mas chegou bem aqui, parei, está mais devagar? Opa, você tem que monitorar, você tem que avaliar. O que será que está acontecendo? Será se o meu produto não está tão bom? O que eu posso fazer? Então você vai monitorar e você vai avaliar. Ok? Não é fazer uma prova não, gente. Avaliar aqui, ó, pensar, saber o que está acontecendo, beleza? E o nosso último, né, a última parte aí desse mapeamento dos stakeholders é a capacitação e educação, que é algo bem importante, tá? Então, você investir aí nos programas de capacitação, né, e educação para fortalecer as habilidades e conhecimento das comunidades locais, capacitando-as, né, participativamente aí do processo de desenvolvimento e tomar decisões informadas sobre o seu futuro, faz toda a diferença também aí, né, na elaboração de um plano realmente de empreender, né, capacitar e educar as pessoas da sua própria comunidade, né, pessoas que estejam interessadas em fazer esse tipo de capacitação e educação também é muito importante aí para o desenvolvimento. Como eu falei no início, né, um bom empresário, né, um bom empreendedor, ele está sempre estudando, sempre procurando novas estratégias, sempre procurando algo bom, né, para a sua empresa. Exatamente. E aí quando você adota, né, essas estratégias aí que nós acabamos de ver, você demonstra um compromisso realmente com o engajamento, né, que é a palavra que nós começamos a nossa aula, né, e o respeito pelos stakeholders na região amazônica. Essas organizações elas podem fortalecer ainda mais as suas relações e contribuir para o desenvolvimento sustentável da nossa região. Com certeza. Só para a gente relembrar aqui, professor, olha só, aqui nós temos o mapeamento, né, dos stakeholders. Primeiro ponto foi o diálogo aberto e transparente. Né? Aquilo que a gente falou, seja claro. Em inglês tem uma expressão que se chama crystal clear. Viu? Crystal clear. É claro como um cristal. Okay? Tudo que você for fazer, seja sempre claro. Um segundo ponto que nós temos é a participação e consulta. Os stakeholders, eles precisam saber quais são as suas ações, o que você vai fazer. Porque eles estão investindo, né, dinheiro, eles estão investindo em você, então eles precisam saber e serem consultados também. Outro ponto, professor? É o desenvolvimento sustentável, né, que nós já comentamos aí. A questão da sustentabilidade dentro do empreendedorismo é super importante, né, sempre preservar o meio ambiente. Outra situação, respeito à diversidade cultural. Como o professor colocou aqui, o nosso Amazonas ele é riquíssimo, né, em diversidade cultural, manifestações culturais de todos os tipos nós temos dentro do nosso estado. Então é muito importante que essa diversidade cultural que nós temos, né, essa diversidade cultural amazônica, seja respeitada também nesse momento. Isso, parcerias estratégicas, né, saber ali com quem você está fazendo uma parceria, ok? Pessoas que têm o mesmo interesse que você,
e que não queira só lhe passar uma perna, né? Exatamente. Tem gente que quer só passar a perna. Monitoramento e avaliação, ficar observando ali o seu produto, se ele está ok, se as pessoas estão felizes, se as pessoas não estão gostando, é importante também saber. Então, o que você vai fazer para melhorar cada vez mais? E por último, A capacitação e educação, né? Que é investir aí realmente na sua localidade, capacitando essas pessoas, né? Trazendo cursos, mostrando coisas diferentes, né? Aliadas à educação também. Isso é super importante no desenvolvimento, tá bom, pessoal? Bom, eu acho que nós falamos tudo, né? Sobre Falamos, sim. mapear os stakeholders aí, aliado nessas informações aliadas ao engajamento também, né? Daí dos nossos empreendedores, certo? Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. até mais.